Boa noite. We're going to begin tonight by reading from 1 Corinthians 12. Nós vamos começar esta noite fazendo uma leitura de 1 Coríntios, capítulo 12. The subject before us tonight is how the Reformed faith impacts the communion of saints among the children of God. Então, o tema que vamos tratar hoje à noite é como a fé reformada impacta a comunhão dos santos que nós temos enquanto povo de Deus. You recall we are looking at different areas of life and showing how biblical Reformed faith impacts them so that we live them out according to the scriptures in every area of life. Você deve se lembrar que o nosso objetivo nessa conferência é mostrar como a fé reformada impacta todas as esferas da nossa vida e como devemos então viver de maneira prática a fé reformada em toda a nossa vida. By the grace of God. Pela graça de Deus. So 1 Corinthians 12, and I'll ask my brother Daniel to read verses 12 through 27. Então vamos ler 1 Coríntios 12, a partir do verso 12 até o verso 27. 27. Então vamos ler 1 Coríntios 12, a partir do verso 12 até o verso 27, assim diz a santa palavra do nosso Deus. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado com ele, todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. Amém. And then I want Daniel to read question 55 in the Heidelberg Catechism on the communion of saints. Então eu também vou ler a pergunta 55 do Catecismo de Heidelberg, que fala sobre o tema da comunhão dos santos. E a pergunta diz o seguinte: o que você entende por comunhão dos santos? Resposta: primeiro, que todos e cada um dos que creem, sendo membros de Cristo, estão em comum participação com Ele, e todas as suas riquezas e dons
também participam conosco. E segundo, que cada um dos crentes deve conhecer o seu dever, estar pronto e alegremente inclinado para se aplicar no uso dos dons, para o aproveitamento dos santos e a salvação dos outros membros da igreja. The communion of saints is a precious doctrine. A comunhão dos santos é uma doutrina muito preciosa. It's often a forgotten doctrine. Frequentemente é uma doutrina que tem sido negligenciada, esquecida. And it is seldom preached about, E raramente se prega sobre este tema, which is too bad, o que é uma pena, because it's rich for all the people of God. porque essa é uma doutrina muito rica para todo o povo de Deus. About 15 years ago, I had the privilege of preaching in Charles Spurgeon's church in London. Há uns 15 anos atrás, eu tive o privilégio de pregar na igreja de Charles Spurgeon, lá em Londres. And I was preaching about the close communion that God's people have with each other here and the perfect communion they have with each other in heaven. E eu estava então falando sobre a comunhão muito próxima que os crentes desfrutam aqui na terra e a comunhão perfeita que os crentes irão desfrutar nos céus. And after I finished the sermon, a woman came down from the balcony and came to me weeping. E depois que eu terminei de pregar, uma mulher, ela desceu da galeria e veio até mim em lágrimas. She said, I am an orphan E ela disse, eu sou órfã, and I'm an only child, e eu sou filha única, and I only have one relative, e eu só tenho um parente, an uncle, tio, and he lives on the other side of the world in Australia, e ele mora do outro lado do mundo, lá na Austrália, and he's a drunk. e ele é um bêbado. So I'm all alone. Então eu me sinto muito sozinha. And I wept many tears even this week because of my loneliness. E mesmo nessa semana eu tenho chorado muito, me sentindo solitária. But for the first time in my life, I realized that when I came to church, Mas pela primeira vez na minha vida eu percebi que quando eu vou à igreja, these are all my real brothers and sisters. todos esses são os meus irmãos e irmãs de verdade. And I actually belong to the biggest family on earth. E na verdade eu faço parte da maior família que existe na terra. And to that family that will come to heaven that no man can number. E eu faço parte daquela família que estará nos céus, tão numerosa que nenhum homem jamais poderá enumerar ou contar. If you're a true believer sitting here tonight, you belong to the largest family on earth. Se você é um verdadeiro crente, você que está sentado aqui hoje, deixe lhe dizer, você pertence à maior família que existe na terra. I have a brother with 13 children, all married. Eu tenho um irmão que tem 13 filhos, todos casados. He has 165 descendants, E ele tem 165 descendentes. 6 more great-grandchildren are on the way right now. 60? 6 more. E mais 6 que estão chegando agora, estão grávidas. And it's beautiful to watch this family interact in love with each other. E é muito lindo observar essa família interagir uns com os outros. But 165 is nothing compared to the family, if you're a believer, to which you belong. E 165 descendentes, na verdade, não é nada em comparação à família que você pertence. So I want to look at 3 things E eu quero olhar 3 pontos hoje com vocês. under the theme of the best communion on earth. Sobre o tema, a melhor comunhão que pode se desfrutar aqui na terra. We're going to look at its essence, the essence of what it means to have communion. Vamos, em primeiro lugar, olhar a essência do que significa viver em comunhão com os santos. Second, its exercise. How do you go about exercising that communion? Em segundo lugar, o exercício dessa comunhão, de que maneira essa comunhão deve ser exercitada ou vivida. And then we'll conclude by looking at its excellence.
E por último, nós vamos concluir mostrando a excelência dessa comunhão, that it will last forever in glory que ela irá durar para sempre na glória and in perfection. e em perfeição. So we want to begin with the word communion. Então queremos começar examinando a palavra comunhão. I'll give you my dictionary's definition of communion. Eu vou dar para vocês uma definição do dicionário sobre o que significa comunhão. Communion is the act of sharing, Comunhão é o ato de partilhar, particularly sharing intimate conversation about meaningful things. especificamente partilhar conversas profundas sobre questões de importância. When you have that, you have a close friend. Quando você tem alguém assim, você tem um amigo íntimo. Now, there are levels of communion, of É course. verdade, existem níveis diferentes de comunhão, é claro. One level is to say boa noite and to shake each other's hand or give a little hug. Primeiro nível, onde a gente tem aquela comunhão mais simples de dar abraços e apertar as mãos uns dos outros. Maybe talk about the weather. E talvez conversar um pouco a respeito do clima. A second, somewhat deeper level is to share your likes and your dislikes with a friend. Em segundo lugar, um nível um pouco mais profundo, você partilha a respeito das coisas que você gosta ou das coisas que você não gosta com um amigo. A third level is to actually commune with each other, helping each other along the way to everlasting life. Um terceiro nível mais profundo é ter comunhão com alguém de tal modo que vocês se ajudam mutuamente na nossa caminhada cristã até a vida celestial. That's very good communion. Essa é uma comunhão muito especial. And yet there's even a deeper level, Mas existe ainda um nível ainda mais profundo. spiritual communion in Christ. Comunhão espiritual em Cristo. When you can share your deepest spiritual experiences with each other. Quando você consegue partilhar as suas experiências espirituais mais profundas um com o outro. How beautiful that is. Quão maravilhoso, quão lindo isso é. And especially if you can do that with your own spouse. Especialmente quando você consegue desfrutar disso com seu próprio cônjuge. Intimate spiritual communion is a wonderful thing. Comunhão espiritual profunda é algo maravilhoso. Now, this world is broken because of a lack of communion. Esse mundo, na verdade, está quebrado ou desfigurado justamente porque esse tipo de comunhão não se encontra mais. There's a tremendous need for good communion and good communication today. Existe uma necessidade muito grande para se desenvolver comunhão e também conversações profundas desse tipo. Some say that the answer for breakdown in good communication is to, first of all, take away all authority. Alguns dizem que a maneira de obter uma comunhão mais legítima é se livrar de todo tipo de autoridade. So teachers become like their students. Para que, por exemplo, os professores estejam no mesmo nível dos alunos. And you get rid of the policeman or people in positions of authority. E aí você se livra de, por exemplo, autoridades policiais ou outras pessoas que estão em posição de autoridade. But of course, that does not work. Mas isso claramente nunca vai funcionar. Other people say to have real communion, you need to get rid of all the sovereign grace truths of God. Outros vão dizer que para desfrutar de uma comunhão verdadeira é preciso se livrar de toda doutrina que fala da soberana graça de Deus. You need to get rid of all denominations and just everyone needs to go back and join the Roman Catholic Church. Alguns dizem que a gente tem que se livrar de qualquer ideia de distintivos denominacionais e voltar talvez para a igreja original católica romana. Without regarding whether it's biblical or not. Sem nenhuma consideração daquilo que é verdadeiramente bíblico ou não. Well, that doesn't work. Isso também não vai funcionar. Thirdly, some say the way to have good communion is to cover up all the differences that there are in life. Outros vão dizer que para termos uma boa comunhão uns com os outros, nós devemos
cobrir ou colocar um pano sobre todas as diferenças que temos uns com os outros. That doesn't work. Isso também não vai funcionar. And then a fourth way of approach is to say, if you really want good communion, all you have to do is be sincere. There is no truth, but you just have to be sincere and loving. E uma quarta abordagem que tem sido proposta é: se você deseja obter uma comunhão, o que importa é que você seja sincero, não está muito preocupado com verdades objetivas, o que importa é que você tenha a sua verdade, seja sincero para com os seus sentimentos. You paper over all differences. I'm sorry? You paper over all differences. You cover up all differences. Você ignora qualquer diferença. Like that man that my wife and I met on an elevator just a few days ago in Fortaleza. Como, por exemplo, um exemplo que eu darei é um homem que nós conhecemos no elevador alguns dias atrás lá em Fortaleza. He saw me with a Bible Ele me viu segurando a Bíblia, and he expressed some interest. ele demonstrou algum interesse, So he said, "Are you a Christian?" então perguntou: você é um cristão? He said, "Yes, I'm a Jehovah's Witness." Ele perguntou para o homem: você é um cristão? E aí o homem respondeu: sim, eu sou um testemunha de Jeová. And we're one in Jesus. We believe the same thing. E nós somos um em Jesus, nós cremos a mesma coisa. No, we don't. Eu respondi: não, nós não cremos a mesma coisa. I believe that Jesus is the Son of God, Eu creio que Jesus ele é o Filho de Deus, the second person of the sacred Trinity. a segunda pessoa da Santíssima Trindade. And it makes all the difference in my life. Isso faz toda a diferença na minha vida. So all of these methods are answers that the world or the secular church gives to the communication problem in our day. Então, essas abordagens que eu apresentei são respostas que têm sido propostas ou pelo mundo ou por uma igreja que se tornou secularizada, mundanizada, para o problema que nós temos do individualismo, da falta de comunicação. They all are fundamentally wrong. Todas essas propostas estão erradas no seu fundamento. So where do you get true communion of the saints? Então, de onde nós tiramos a verdadeira comunhão dos santos? It's only through finding true communion in the Word of God. É apenas encontrando uma comunhão verdadeira na palavra de Deus, The written Word of God, na palavra escrita, the Bible, a Bíblia, and the living Word of God, Jesus Christ. e na palavra viva, o Senhor Jesus Cristo. Ultimately, true communion flows out of that perfect communion between the Father, the Son, and the Spirit. Em última instância, a nossa comunhão, ela flui daquela comunhão suprema que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. God has within himself a perfect union, and out of that perfect union of the three persons, he exercises perfect communion between the three. Deus, ele experimenta a perfeita unidade entre as pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito, e dessa perfeita unidade, o Deus triuno experimenta a perfeita comunhão interna entre as pessoas da Trindade. And Reformed biblical truth believes that in Christ, you see, God has this perfect union and communion out of himself, flowing out of himself to embrace all those that the Father has given to the Son. E nós, quando cremos na fé reformada, nós cremos que Jesus Cristo também, por meio da sua obra, fluindo da sua obra redentiva, ele opera essa comunhão para todos aqueles que o Pai deu ao Filho, que foram redimidos. So the roots of true communion among believers here are rooted in the true communion of the triune God. Então, a raiz da verdadeira comunhão que nós experimentamos aqui, ela brota da comunhão que existe de forma primária dentro da vida do Deus triuno. But to bring us into that communion, Mas para nos atrair a essa comunhão, we need to be saved. precisamos primeiramente ser salvos. We need the Holy Spirit to teach us our sinful state and condition. Precisamos do Espírito Santo que revele a nós a nossa condição caída de pecado. To teach us that God's justice must be satisfied
if we are to enter into real communion with Him and with each other. Precisamos do Espírito Santo nos ensinando que a justiça de Deus precisa ser satisfeita se nós vamos experimentar alguma comunhão com Deus e uns com os outros. And to show us, take the things of Christ and show them to us, E mostrar para nós, então, revelar para nós as coisas de Cristo. so that we understand that through the passive obedience of Jesus in paying for sin, De tal modo que devemos entender que por meio da obediência passiva de Cristo ao pagar o nosso pecado na cruz, and the active obedience of Jesus in obeying the law perfectly, always loving God above all and his neighbor as himself, e também por meio da obediência ativa de Cristo, quando ele obedeceu perfeitamente a lei, amando o próximo e amando a Deus acima de todas as coisas. through that double obedience being imputed to us when we believe alone in Christ for salvation, Por meio dessa obediência dupla de Cristo, quando nós cremos nele pela fé somente, we are saved. nós somos salvos, We're brought into union with Jesus Christ, nós somos unidos a Jesus Cristo, the glorious Redeemer, o glorioso Redentor, our faithful Lord. nosso Salvador fiel. And out of that union, we begin to commune with him through the Word of God. E por meio dessa união com Cristo, começamos a desfrutar comunhão com Ele através da Sua palavra. Through the Word preached, Pela palavra pregada, through the Word read, pela palavra lida, but also through the Word shared among believers. mas também pela palavra que é compartilhada entre os crentes. This is a beautiful sacred union. E essa é uma união muito bonita e sagrada. Jesus said, "My Father and I are one." Jesus disse: Eu e o meu Pai somos um. And so I and my people are one. Então eu e o meu povo somos um. So I believe through Jesus in the communion of saints. Então eu creio que através de Jesus nós temos a comunhão dos santos. Now, sometimes people feel very uncomfortable with the word saints. Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade quando usamos a palavra santos, Because they think of all the Roman Catholic saints. por conta da bagagem, do contexto da Igreja Católica Romana, dos santos da Igreja Católica. But we mean in the Reformed faith something very different. Mas, pela perspectiva reformada, o sentido é completamente diferente. We don't mean that the church pronounces us to be a saint. Nós não cremos que a igreja pronuncia ou declara quem é ou quem deixa de ser santo, But saint simply means that we have entered into a state of holiness with God through Jesus Christ. mas santo significa que nós entramos agora num estado de consagração ou de santidade em Cristo para com Deus. As we just read from the Heidelberg Catechism, Como nós acabamos de ler do Catecismo de Heidelberg, pergunta 55. that a true saint is someone who is a partaker of Jesus Christ by faith. Que um verdadeiro santo é alguém que partilha de Jesus Cristo em união com ele pela fé. And then that means that I learn to worship the whole Christ. Então isso significa que eu aprendo a adorar o Cristo inteiro. I need him as prophet to teach me Eu preciso dele como profeta para me ensinar and to warn me. e para me advertir. I need him as priest to sacrifice for me and to intercede for me. Eu preciso dele como sacerdote para se oferecer como sacrifício por mim e para interceder por mim. I need him as king to commission me to live for him and for him to guide me. Eu preciso dele como rei para me comissionar a viver para ele e para me guiar na vida. And so every single believer, Então, cada crente, all together corporately, but also each one individually, todos os crentes de modo corporativo, mas também individualmente, is a partaker of Christ. é alguém que tem parte em Cristo. And through that partaking, E por meio dessa união com Cristo, we have fellowship one with another. nós temos comunhão uns com os outros. Actually, it just happened in our lives about 30 minutes ago. Na verdade, isso acabou de acontecer conosco há uns 30 minutos atrás. We were standing outside the hotel, Nós estávamos ali em pé na porta do hotel and
a man who works in the hotel came out and saw my Bible. Então o homem que trabalha no hotel, ele saiu e ele avistou a minha Bíblia. He wanted to see it, Ele queria olhar a Bíblia. so I happily showed it to him. Então eu alegremente mostrei minha Bíblia para ele. Well, that was the beginning of a delightful 10-minute conversation. E isso foi o início de uma conversa tão prazerosa de uns 10 minutos. Which Daniel was necessary for as a translator. E eu fui muito importante para traduzir a conversa entre eles. But this man was so thrilled to meet us, E esse homem estava tão empolgado em nos conhecer. and we were thrilled to meet him. E nós também ficamos felizes e empolgados em conhecê-lo. And we said to each other, grace and peace be to you in Jesus Christ our E Lord. nós pronunciamos um para o outro graça e paz do Senhor Jesus Cristo na sua vida. And just like that, Dessa forma, we felt bonded to this young man nós sentimos essa ligação com esse jovem because of Christ. por conta de Cristo, And because we know that we have the same belief system. porque nós cremos nas mesmas coisas. So this is critical. E isso é crítico. True communion of saints is always in Christ. A verdadeira comunhão dos santos sempre é em Jesus Cristo. In regeneration, we get engrafted into the vine. Quando nós somos regenerados, nós somos enxertados na videira. And only good fruits can grow out of the vine. E apenas bons frutos podem brotar desta videira. And when believing members of Christ fellowship one with another E quando crentes genuínos, eles têm comunhão uns com os outros. and discover that the life of both of them is Jesus Christ, E ambos descobrem que a vida deles mutuamente são centradas em Jesus. there is a bond between them, Há um vínculo imediato entre eles. a deep bond. Um vínculo muito profundo. Let me give you an example. Deixa eu dar um exemplo para vocês. About 15, 20 years ago, Há uns 15, 20 anos atrás, mais ou menos, my wife kind of was attracted to a certain kind of car. Certain kind of car. Minha esposa, ela se sentiu atraída para um tipo específico de carro. What was the name of that car? Qual o nome do carro? Oh, yeah, PT Cruiser. That's what it was. O nome do carro era um PT Cruz. Acho que é esse. She likes cars a whole bunch more than I do. Ela gosta de carro muito mais do que eu gosto. So I thought I would please her. Então eu pensei que eu poderia agradá-la. So we bought a PT Cruiser. Então eu fui lá e comprei um PT Cruz. What I didn't know O que eu não sabia is that every single driver in Grand Rapids, Michigan who has a PT Cruiser é que cada motorista na cidade que eu moro, em Grand Rapids, também tem um PT Cruz. when you go down the road E quando você tá lá dirigindo, and you're driving, e você tá lá na estrada, you see another PT Cruiser, você olha e vê outro PT Cruz igual o seu. you go like this, E você então dá um joinha para ele. and they do it to you. E ele então sinaliza para você de volta. And there's this little camaraderie. Então há essa camaradagem entre Hey, os... we're bonded together because we both have PT Cruisers. Então a gente sente um vínculo um com o outro porque a gente tem o mesmo carro. But that's so shallow. Mas isso é tão superficial. When you're bonded with Christ, your whole life is bonded together. Então, quando você está unido a Cristo, a sua vida por inteira está ligada com uns aos outros. Even though you can be very different from each other. E muito embora nós podemos ser bem diferentes uns dos outros. Let me tell you one quick story. Deixa eu contar uma história bem curtinha para vocês. We flew all the way around the world to preach in New Zealand. Nós viajamos para o outro lado do mundo para pregar na Nova Zelândia. And the minister that picked us up at the airport E o pastor que nos pegou no aeroporto told us his conversion story before we were even out of the airport. nos contou a sua história de conversão antes mesmo da gente conseguir sair do aeroporto. And it was beautiful. E foi algo muito lindo. He hated God. Ele contou que ele tinha ódio para com Deus. So much he hated God that he took a globe, a physical globe in his hands, put his finger on the Netherlands, Ele odiava a Deus de forma tão intensa que ele pegou um globo da terra e ele colocou o seu dedo na Holanda, where he lived, onde ele vivia, and then he took his other finger and put it on the opposite side of the globe. e ele colocou o dedo do lado oposto do globo.
because he said, I want to get as far away from this conservative Dutch religion as I can. Porque ele disse: eu quero fugir o mais longe possível dessa tradição conservadora holandesa que eu fui criado. And he turned the globe over, E então ele virou o globo and his finger was on New Zealand. e o seu dedo estava lá na Nova Zelândia. He said, okay, I'm going to New Zealand. I'm going to get as far away from God as I can. Então eu vou me mudar para a Nova Zelândia, e essa foi a forma que ele pensou que ele conseguiria fugir de Deus. And he had a friend in New Zealand who had also emigrated from the Netherlands to New Zealand. E ele também tinha um amigo lá na Nova Zelândia que também tinha imigrado para a Nova Zelândia da Holanda. Oh, he said, I'll give him a call. He'll help me. Eu pensei, eu vou dar uma ligadinha para ele, eu acho que ele vai me ajudar a chegar aqui na Nova And Zelândia. happily, he's an atheist too. E eu creio, ele também é um ateu igual a mim. So he called him, and his friend said, oh, of course, I'll help you. I'll pick you up at the airport. Então ele ligou pro seu amigo e o seu amigo disse: claro, eu vou lhe ajudar, eu vou lhe pegar lá no aeroporto, sim. So he moved to New Zealand, Então ele se mudou para a Nova Zelândia, flew over, voou até lá, met his friend in the airport, encontrou seu amigo no aeroporto, and they're driving out of the airport. e eles estão lá dirigindo, saindo do aeroporto. And the friend says, Então seu amigo disse: by the way, I don't think I've told you yet, but I've become a Christian. Are you a Christian? a propósito, eu acho que eu ainda não lhe falei isso, mas eu me tornei um cristão. Você também é um cristão? And it just smote him in his conscience. Isso o afligiu na sua consciência. And he couldn't get rid of it. E ele não conseguiu se livrar disso. And he saw his sinfulness, Ele viu a sua pecaminosidade. and God became real. E Deus se tornou verdadeiro para ele. And he felt called to the ministry. E ele se sentiu chamado para o ministério. So fast forward 10 years, he picks me up at the airport as a minister of the gospel. Então você avança 10 anos na história e aqui estou eu com ele no aeroporto, ele me pegando. God is amazing. Deus é incrível. And when he told me that story, E quando ele me contou essa história, I felt like I knew that man for 10 years, eu senti que eu conhecia esse homem já há muito tempo, há uns 10 anos. even though I only knew him for 10 minutes. Muito embora eu tinha acabado de conhecê-lo há 10 minutos atrás. I just felt like I could almost tell him anything. Eu senti que eu confiava nele, que eu poderia praticamente falar a ele qualquer coisa. How is that possible? Como isso é possível? It's the bond in Christ. É o nosso vínculo em Cristo. So, everyone in Christ belongs together. Então, todos aqueles que estão unidos a Cristo pertencem uns aos outros. Now, when you have communion, what happens Então, quando você tem comunhão, o que acontece is that you exercise the gifts that this lovely Christ gives to you. é que você então vai exercitar os dons que o nosso amado Cristo concedeu a nós. Now, here's the beauty of the Christian family. E aqui está a beleza da família cristã. Think for a moment of your own little nuclear family. Pense um pouco agora a respeito da sua própria pequena família nuclear. Are any of your children exactly like each other? Por acaso, alguns dos seus filhos são exatamente iguais um ao outro? No. Claro que não. Why is that? Por que é assim? Why does God make it that way? Por que o Senhor as faz dessa maneira? Well, there can be many reasons. Pode termos vários motivos, But one reason is God likes to give in a family a diversity of interests and gifts so that you can serve one another. mas um dos motivos é que nós pensamos que Deus concede uma diversidade de personalidades e dons para que nós possamos servir uns aos outros e nos complementar. Spiritually, you can multiply that times 1,000. Espiritualmente, você pode multiplicar isso por 1000. God gives all kinds of gifts to his people so that no one has all gifts and each one must lean on another. Deus concede uma variedade de dons ao seu povo de tal modo que nenhum crente individualmente pode dizer que recebeu a totalidade dos dons de Deus e assim eles vão depender uns dos outros. Only Christ has all the gifts. Só Cristo possui todos os dons. He gives us the gift of pardon, Ele nos dá, por exemplo, o dom do perdão, the gift of righteousness, o dom da retidão, the gift of peace, o dom da paz, the gift of happiness, o dom da felicidade, the gift of holiness, o dom da santidade,
the gift of contentment, o dom do contentamento, the gift of protection. o dom da proteção. He delights to give all these rich gifts to his people Ele se alegra, Jesus, em conceder esses dons tão ricos para o seu povo. so that even when we go through hard times Até mesmo quando nós passamos por momentos difíceis and when our faith is weak, e quando a nossa fé está enfraquecida, we find in Christ all that we need. nós encontramos em Cristo uma suficiência para tudo que nós precisamos. So that's first of all. Isso é em primeiro lugar. The exercise of these gifts are also dependent upon Christ. O exercício desses dons são também em dependência de Cristo. So what we do as Christians E o que nós fazemos como cristãos, is we take the gifts and the riches of Christ nós pegamos os dons da riqueza de Cristo and we exercise those gifts. e nós colocamos esses dons na prática, em uso. And we use these gifts to help each other, E nós usamos esses dons para ajudar uns aos outros, to help each other strive against the world para ajudar um ao outro a lutar contra o mundo and against our old nature e contra a nossa própria natureza and against sin, e contra o pecado, so that faith, hope, and love abound within us. de tal modo que a fé, o amor e a esperança abundem em nós. So what happens is we learn to grow with union and fellowship with one another. O que acontece é que nós aprendemos a crescer em unidade, comunhão uns com os outros. We learn to love each other as genuine brothers and sisters in Christ. Nós aprendemos a amar uns aos outros como irmãos e irmãs em Cristo genuínos. And we love one another. E nós amamos uns aos outros. And we use our gifts for each other, E nós usamos os dons a serviço do próximo, to share with each other, para compartilhar com o to outro, assist each other, para assistir uns aos outros, to commune with each other, para ter comunhão uns com os outros, to understand each other, para entender uns aos outros, to love each other. para amar uns aos outros. So that's what 1 Corinthians 12 is all about. E é isso que 1 Coríntios 2 nos ensina. Paul puts it this way: Apóstolo Paulo coloca da seguinte maneira: your hand is not your arm, a sua mão não é o seu braço, neither one is your feet. e nenhum dos dois é o pé. You see, you have all kinds of body parts, Perceba, você tem as partes do corpo variadas. and you need all the parts in order to function in your body well. E você precisa de todas as partes do corpo para funcionar de uma maneira saudável. And so it is in the Christian church. E assim é na igreja cristã. One Christian has a brighter mind than another. Um crente tem uma mente talvez mais afiada do que o outro. Another is more faithful and consistent in his godly walk than another. Talvez outro seja mais consistente na sua caminhada de fé e em piedade do que outro. One is weaker in faith, one is stronger in faith. Um é fraco na fé, o outro é forte na sua fé. How terrible it would be if every child of God were exactly like you. Quão terrível seria se todos os filhos de Deus fossem exatamente iguais a você, Or exactly like me. ou iguais a mim. John Calvin put it this way: João Calvino colocou da seguinte maneira: God has not given all of his gifts to any single individual believer. Deus não concedeu todos os seus dons para nenhum crente individualmente, So that we learn to need each other. para que nós possamos aprender a precisar ou ter necessidade uns dos outros. That's why there are no two ministers alike. Nenhum ministro é igual a outro. There are no true children of God alike. Nenhum verdadeiro filho de Deus é idêntico ao outro. But with all of our differences, all our diversity, we have unity in Christ and in the Word of God. E com todas as nossas diferenças e diversidades, nós temos unidade e comunhão em Jesus Cristo. Isn't that exactly what happened on the day of Pentecost when the Holy Spirit was poured out? Não foi exatamente isso que aconteceu no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo foi derramado? The 120 were in the room, bonded together, praying together. Os 120 estavam ali unidos naquele quarto, unidos em oração. The
The Holy Spirit is poured out. e o Espírito Santo foi derramado. They began to share everything. E eles passaram a partilhar tudo. They instructed each other. Eles se instruíam mutuamente. They were hand and foot to each other. Eles eram mãos e pés uns para o com o outro. They loved one another. Eles amavam um ao outro. They continued steadfastly in the breaking of bread and in prayers. E eles perseveravam no partir do pão e nas orações. They continued despite all their human flaws in the apostles' doctrine and in fellowship. E eles perseveravam a despeito de cada uma das suas falhas na doutrina dos apóstolos e na comunhão. And that's the beauty of the local church, E essa é a beleza da igreja local, where believers are bonded to one another quando crentes são unidos uns aos outros and yearn to serve each other. e aprendem a servir uns aos outros. That love and communion is beautiful. Esse amor e essa comunhão é algo muito lindo. Where love is, the grace of God abounds. Onde o amor está, a graça de Deus abunda. So every believer is called to exercise the communion of saints. E cada crente, então, é chamado a exercitar a comunhão dos santos. Every believer is to employ his gifts for the welfare of other believers. Todo crente é chamado a exercitar os seus dons para o bem dos outros cristãos. What gifts? Que dons? First of all, prayer. Em primeiro lugar, oração. Do you have the gift of prayer? Você tem um dom da oração? Do you visit people, for example, in the nursing home and just spend time talking with them and then pour out your heart in prayer with them? Você visita pessoas, talvez mais idosas, para estar ali com elas, encorajá-las, orar por elas? You realize how much that would mean to people? Você tem noção quanto isso seria importante para as pessoas? But maybe you say, that's not me. Talvez você pense, bom, isso não é para mim. But I love to have godly conversation with believers. Mas eu amo ter conversas piedosas com os crentes. Are you using that gift? Você está usando esse dom? Or maybe you relate very well to young people. Ou talvez você tenha uma facilidade para se relacionar com os jovens. Maybe you were living out in the world and God wonderfully converted you. Talvez você estava vivendo no mundo e Deus de uma maneira maravilhosa lhe converteu. And you want to tell young people the foolishness of living in the E world. você então sente o desejo de falar para os jovens o quão tolo é viver para o mundo. So here's the point of Paul. Aqui está o ponto que Paulo quer trazer. Whether your gifts are more geared toward the elderly or to the young, Talvez, independente se os seus dons são direcionados para ministrar para os mais velhos ou para os mais jovens, or are more spiritual in nature or just more practical, ou se os seus dons têm uma natureza mais espiritual ou mais prática, you as a Christian will be glad to do anything you can to foster the communion of saints. você, como cristão, estará feliz e satisfeito em fazer tudo ao seu alcance para estimular a comunhão dos santos. Because you all belong to one family. Porque todos pertencemos a uma única família. So this is profound. Isso é muito profundo. Everything one member does for the welfare of another member is actually done for the whole body. Tudo que um crente faz para o bem de um membro, na verdade, traz benefício para todo o corpo. When the hand does something for the arm, Quando a mão faz algo para o braço, he doesn't say, I'm doing this for my hand's sake. ele não diz, eu estou fazendo isso apenas para a mão. No, he says, I'm doing this for my whole person. Não, ele diz, eu estou fazendo isso para toda a pessoa. I'm accomplishing with my hand what needs to be done for my whole body. Eu estou fazendo com a mão aquilo que traz benefício para o corpo inteiro. And so every believer is called to be a Barnabas, Então, todo crente é chamado a ser um Barnabé, an encourager for one another, que é um encorajador um para com o outro, or an admonisher ou um admoestador. when you see us walking in the ways of sin. Quando você nota um crente andando nos caminhos do pecado. But however you exercise your gifts, the Reformed faith teaches you're to do it with a love that reflects the love of Christ himself. Mas independente da forma como você vai exercitar esses dons, você tem que fazer de tal maneira a mostrar o amor de Cristo nisso. And love covers a multitude of evils. E o amor cobre uma multidão de pecados. Where there is love, there is communion. Onde há amor, há comunhão. And so if you see your brother sin, Se você ver o seu irmão pecar,
You don't just say, oh, well, that's none of my business. Você não diz, bom, isso não é da minha conta. No, you go to him. Não, você vai até ele. You approach him gently, lovingly. Você se aproxima dele de uma maneira gentil, amorosa. You ask him if this problem is true, is real. Você pergunta a ele, isso que eu vi, esse pecado, é verdade, isso é real. And you pray for him. E você ora por And ele. you talk with E him. você conversa com And ele. he's laid upon your heart. Ele está no seu coração. You see, one old Puritan put it this way. Um puritano disse o seguinte: When the love we have for each other is only a little bit of smoke, quando o amor que temos uns para com os outros é como apenas uma pequena fumaça, then the love for the master cannot be in flames. então o amor para com o mestre não estará em chamas. So to exercise communion of saints, we have to be givers. De tal modo que para exercitar a comunhão dos santos precisamos nos doar. We have to be kind. Precisamos ser gentis. The kindness of Christ. A gentileza, a bondade de Cristo. We can't live for ourselves. Podemos viver para nós mesmos. When we live for ourselves, we're poor examples. Quando vivemos para nós mesmos, na verdade, nos tornamos maus exemplos. We betray the Christian faith. Nós traímos a fé cristã. We appear like hypocrites. Nós vivemos como hipócritas. It sets a poor example for the world. Dá um mau testemunho para o mundo. It's a poor example for the church's welfare. E é um mau testemunho para o bem da própria igreja, para o propósito da igreja. And when there's imperfection in the communion of E saints, quando existem problemas, imperfeições na comunhão dos santos, and one saint pushes away another saint, e um santo, na verdade, afasta outro, we're sinning. nós estamos em pecado. The Lord says in the Bible, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. O Senhor nos diz na sua palavra que devemos levar os fardos uns dos outros e assim estaremos cumprindo a lei de Cristo. Paul says to the Ephesians, you are to pray for all saints and you are to love all saints. O apóstolo Paulo fala em Efésios que devemos amar todos os santos e orar por todos os santos. And David says, I am a companion of all them that fear thee. E Davi disse, companheiro sou de todos os que te temem. You see, when we're weak on the communion of saints, we show so much hypocrisy. Veja, quando nós temos uma vida de comunhão com os santos muito fraca, nós mostramos que temos vivido como hipócritas. And it can bring you into spiritual darkness. Isso pode te levar a um período de trevas espiritualmente. So you don't go around criticizing your brother and your sister in the church any more than you would criticize your flesh and blood brother and your flesh and blood sister. E você não sai por aí criticando, falando mal dos seus irmãos em Cristo, da mesma maneira como você não sai por aí falando mal e criticando os seus irmãos de carne e sangue. Usually that just reveals nothing but sinful, wretched pride. Na verdade, isso apenas revela um orgulho miserável que está no nosso coração. How unchristian it is to try to build myself up by putting someone else down. Quão contrário à fé cristã é tentar nos exaltar, diminuindo os outros. Backbiting, slandering, gossiping should not be in the house of God. Fofocar, ter discussões ou agredir uns aos outros, nada disso deve ter lugar dentro do povo de Deus. It promotes dreadful, sinful disharmony in the body of Christ. Isso promove uma desarmonia pecaminosa no corpo de Cristo. We are to enjoy each other, love each other, and love each other's gifts. Devemos amar uns aos outros e desfrutar uns dos outros e valorizar os dons que os outros têm. One Puritan put it this way: Um puritano colocou da seguinte maneira: the church is like a choir that has all of its parts. a igreja é como um grande coral composto de todas as suas partes. There are sopranos, there are altos, there are basses, and there are tenors. Tem aqueles que têm a voz soprano, alto, tenor, baixo. And they're all needed together to have perfectly harmonious music. E todos são importantes para ter uma música bem harmônica. And one day, E um dia, in heaven, nos céus, that music will be perfect. essa música será perfeita. And no one will be out of tune. E ninguém será desafinado. It's unbelievable. É impressionante.
even I will be untuned. Até eu serei afinado. I can't sing. Eu não consigo cantar. In family worship, No culto doméstico, my kids used to say to me, meus filhos costumavam dizer para mim: Dad, you did really good. You were on tune for 2 notes that time. papai, você hoje foi muito bem. Apenas em 2 notas você conseguiu acertar o tom. Well, 2 is better than none. 2 é melhor do que nenhuma nota. But in heaven, you see, all of our gifts will be perfected. Mas nos céus, todos os nossos dons serão aperfeiçoados. Heaven will be excellence, full of perfect love forever and ever. O céu será a excelência, pleno do amor perfeito de Deus para todos sempre. Jonathan Edwards has a beautiful sermon called Heaven, a World of Perfect Love. O puritano Jonathan Edwards, ele pregou um sermão maravilhoso cujo título é Os Céus, o local cheio e perfeito do amor. Imagine what heaven will be. Imagine como será os céus. You can't imagine. Você, na verdade, não conseguirá imaginar. Absolute perfect love Amor absolutamente aperfeiçoado between the triune God and the holy angels and the holy saints. entre o Deus triuno, entre os santos anjos, entre os santos de Deus. Imagine the communion of saints there talking about our Lord, gazing upon him as we talk. Imagine a comunhão dos santos nos céus, conversando a respeito do nosso Senhor e contemplando a Ele à medida que nós conversamos, Worshiping him forever. adorando a Ele por todo sempre. If the Lord says in Malachi 3:16, O Senhor disse em Malaquias 3,16: then they that feared the Lord spake often one to another, naquele dia, aqueles que temem a Deus falarão uns para os outros, and the Lord hearkened and heard it. e o Senhor. The Lord hearkened and E o listened to Senhor it. então ouviu o que o seu povo falava, And a book of remembrance was written before him for them that feared the Lord. e o livro da memória de Deus está escrito para aqueles que temem ao Senhor. If communion of saints is that beautiful on earth, Se a comunhão dos santos é tão bela assim na terra, and it is, e é, that God himself takes a special delight in it, então o Senhor mesmo tem um prazer em especial nessa comunhão. what will it be in heaven? O que será então nos céus? What will it be when millions and millions of voices are in harmony, singing praises to the Lamb? Como será quando milhões e milhões de vozes cantarem em harmonia para a glória de Deus? What will it be to sit down with Abraham and David and Paul? Como será poder se sentar com Abraão, ou com Davi, ou com o apóstolo Paulo, And share the most intimate spiritual experiences, e compartilhar as experiências espirituais mais íntimas com eles, communing with one another, tendo comunhão uns com os outros and praising the Lamb. e louvando o Cordeiro de Deus? I believe in the communion of saints. Eu creio na comunhão dos santos. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, if you're a Christian, love one another se você é um cristão, amai-vos uns aos outros, so that others will say of you, para que outros possam dizer a seu respeito: you see that man, you see that teenager, you see that little girl, você vê aquele homem, você vê aquele adolescente ou aquela garotinha, you see how loving they are? você consegue perceber o quão amáveis eles são? They must be a Christian. Eles devem ser cristãos. Strive to build more and more your life in this vein that you know more and more the communion of saints the older you grow. Se esforce para edificar a sua vida, cada vez mais desfrutando a comunhão dos santos. Look for people who are more holy than you are Procure pessoas que são mais santas do que você é and seek to get to know them better e procure conhecê-las melhor and commune with them. e ter a comunhão com ela. And then you go out Então você vai and commune with other people e tem comunhão com outros for the glory of Christ para a glória de Cristo, and in anticipation of the perfect communion in heaven one day. em antecipação à perfeita comunhão que teremos nos céus um dia. Let's pray. Vamos orar. Great God of heaven, we thank thee so much for this intimate bond of communion in thy word and in thy Son.
Senhor, grande Deus, nós te agradecemos profundamente por essa comunhão tão especial que temos com o Senhor no seu Filho pela sua palavra. Help us to exercise that communion more and more. Nos ajuda, Senhor, a exercitar ou viver essa comunhão cada vez mais. And to look forward to that day when our communion of saints will be perfect. E buscar com expectativa aquele dia onde a comunhão dos santos será aperfeiçoada nos céus. In Jesus Christ forever. Em Jesus Cristo para todo sempre. And for those who are unsaved in our midst tonight, E para aqueles que ainda estão no estado de não salvos no nosso meio, help them to realize what they're missing when they don't have this very deep bond with the people of God. ajuda eles, Senhor, a compreender o que eles estão perdendo por não ter este vínculo tão profundo e especial com o povo de Deus. Commune with them, Lord, Que o Senhor possa ter comunhão com esses, that they may commune with thee and with one another. para que eles possam ter comunhão com o Senhor e uns com os outros. For Jesus' sake, Em nome de Jesus. amen. Amém.